1589, 18 de setembro, Cusco, testamento do último dos conquistadores de Francisco Pizarro. Eu, o capitão Mâncio Serra de Lequizamón, residente desta grande cidade de Cusco, capital desses reinos do Piro ou do Peru, e o primeiro a entrar nela no período de sua conquista. Essa carta faz 500 anos, agora em 2019. Para vocês entenderem o que os europeus fizeram na América Latina. Por estar como estou, enfermo e acamado, porém com a mente, juízo e memória em estado são e temeroso da morte, que é um processo natural e que vem quando menos esperamos, autorizo e faço saber que faço deste meu último testamento e vontade, de minha própria escolha espontânea, listando seus legados e codicílios na seguinte ordem. Primeiramente, em nome da paz de minha alma, e antes de iniciar meu testamento, declaro que por muitos anos tenho a intenção de me dirigir à majestade católica de Dom Felipe. A Igreja Católica é bom escutar isso, né? Eles não vão gostar, mas é bom escutar. Tenho a intenção de me dirigir à majestade católica de Dom Felipe, nosso Senhor, por saber o quão católico e cristão ele é, e zeloso para com o serviço de Deus, nosso Senhor, permitindo que eu participasse em nome da coroa, da descoberta, conquista e colonização desses reinos, quando tomamos posses das terras pertencentes aos senhores incas que as governaram por tanto tempo. Desejo também que vossa mais católica majestade saiba que encontramos estes reinos em um estado de ordem, totalmente livre de ladrões, ou qualquer homem de má índole, ou sequer uma mulher adúltera, bem como não víamos mulheres de pouca grandeza entre eles, além de não existirem também em suas terras florestas, minas, pastos, habitações e todos os tipos de produtos sendo regulados ou distribuídos entre eles, de forma que fossem donos de suas propriedades, sem qualquer tipo de invasão ou ocupação. Também não havia processos judiciais em relação a esses assuntos, e que nenhuma de suas guerras, que haviam muitas tantas, interferia com o comércio e agricultura de seu povo. Todas as coisas, da maior a menor, tinham seu lugar e ordem, e que os incas eram temidos, obedecidos e respeitados por seus súditos como sendo muito capazes e hábeis em sua administração, bem como em seus governos. E quando surgimos para desapossá-los de sua autoridade com o intuito de subjugá-los ao serviço de Deus, nosso Senhor, e tomar deles suas terras e colocá-los sob a proteção de vossa coroa, foi necessário privá-los totalmente de qualquer espécie de comando sobre seus bens e terras, que tomamos com a fora das armas. E como Deus, nosso Senhor, permitiu que isso acontecesse, foi possível subjugar este reino de tamanha variedade de povos e riquezas, embora nós, espanhóis, estivéssemos com um número tão reduzido de homens, fazendo de seus senhores nossos servos e súditos, como bem sabem. Desejo que vossa majestade católica compreenda o motivo que me leva a fazer esta declaração como sendo a paz de minha consciência e por causa da culpa que compartilho. Porque destruímos com o nosso mau comportamento a forma de governo desfrutada pelos nativos. Eram eles tão imunes aos crimes e exorbitâncias, tanto os homens como as mulheres, que os homens que possuíam 100.000 pesos em ouro ou prata em sua casa, os deixavam expostos em lugares abertos,
colocando apenas um pequeno graveto sobre a porta como sinal de que haviam saído. E, de acordo com seu costume, ninguém podia entrar na casa e pegar nada que lá estivesse. E quando nos viram usando travas e chaves em nossas portas, imaginaram que o fazíamos por medo de que pudessem nos matar, mas não por acreditarem que alguém pudesse roubar os bens uns dos outros. E assim, quando descobriram que tínhamos ladrões entre nós e homens que tentavam forçar suas esposas e filhas a cometer o pecado junto deles, aqui, né, eram abusadas sexualmente, passaram a nos desprezar. Mas agora eles se sentem tão ofendidos, seguindo o mau exemplo que lhes demos a respeito de tudo, que esses nativos de natureza pacata passaram a ser pessoas que hoje não fazem o bem, ou muito pouco dele, algo que deve incomodar incomodar a consciência de vossa majestade católica, como atormentar a minha, como um dos primeiros conquistadores e descobridores, e algo que precisa ser remediado. Porque hoje aqueles que eram obedecidos como reis e senhores desses reinados, como incas de poder e riquezas, estão entregues a um reino, forçados a realizar os trabalhos mais baixos e subalternos, como carregadores de nossos materiais e servos de nossas casas e varredores de nossas ruas. De acordo com as ordens do vice-rei Dom Francisco de Toledo, dispensando-os de tais tarefas no acaso de adquirirem outros negócios, alguns deles são hoje sapateiros e trabalham em ocupações de nível inferior. E por serem muitas coisas permitidas, é necessário que Vossa Majestade esteja ciente disso para essas injustiças, a não ser por meio de minhas palavras, com as quais peço a Deus que me perdoe, porque me sinto compelido a dizer isso, vendo que sou o último dos conquistadores e descobridores a morrer, como todos sabem, e que não há nenhum outro sobrevivente além de mim, neste reinado ou fora dele. 18 de setembro de 1589, Capitão Mancho Serra de Leguizamon. Tá aí a Santa Igreja Católica. Esse é um dos legados que a Igreja deixou aqui pelas terras da América do Sul e espalhou muitos legados parecidos por toda a história dos últimos 2000 anos na Terra. Um legado de morte, assassinato e matança de inocentes.